No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Que Deus abençoe a sua sexta-feira. Estamos chegando ao final de mais uma semana de gravações. Ainda não consegui me organizar, eu ainda preciso fazer algumas coisas no estúdio. Fiquei uma semana com o estúdio parado. É uma luta. Computador, uma bênção. Uma bênção. Mas não vou reclamar não. Mas vamos lá. Vamos concluir o estudo que nós começamos ontem. Só para lembrar, ontem falamos 11 minutos, quase 12, de introdução com o tema. Que tema? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos e então dará a cada um segundo a sua obra. Mateus 16, 27. Esse tema, volta a falar, não se resolve assim, essa pergunta, né? Que ele virá na glória do seu Pai e tal, e pá. Então se precisa de uma palestra bem sintetizada, com apostila, pelo menos aqueles slides, né, no Data Show, para explicar e ensinar a fidelidade do texto, a mensagem que o texto quer passar, certo? Então nós explicamos ontem, se você quer ficar mais inteirado do assunto, não ouça esse áudio sem ouvir o de ontem, que está aqui no meu canal, é só voltar um vídeo atrás, o último vídeo antes desse aí, para você se situar mais ou menos e ter uma noção do que nós vamos falar hoje, tá certo? Muito importante isso. Se você recebeu esse áudio no WhatsApp por alguém, peça que lhe envie o áudio de ontem ou então procure aí no canal, no YouTube, Tony de Souza, Tony com Y de Souza, Souza com Z no final, e aí você vai ver lá o Minuto da Unicidade, o último vídeo antes desse aqui, o de ontem, tá certo? Todos os vídeos na descrição tem a data que a gente faz a questão de colocar para as pessoas se organizarem. Mas vamos lá. O Filho do Homem virá na glória do seu Pai, de seu Pai. Nós falávamos ontem sobre a glória. A glória, você vai ver qual é a glória, né? Qual é a glória, de que glória que Cristo está falando. A definição, vou pegar a definição de glória no dicionário comum. Veja que você tem que, para entender algumas expressões, você tem que buscar a definição da palavra. Não é aquela áurea, aquele raio de luz glorificado, não está falando ali da transfiguração dele no Monte das Oliveiras que os discípulos viram, que os três viram lá, Tiago, João e Pedro. Não está falando dessa glória, dessa glorificação. Há outras definições de glória. Então você pega o dicionário que você vai ver as duas primeiras definições, o dicionário comum, na internet. Bota aí, glória, significado. Vai aparecer lá. Primeiro, fama que uma pessoa obtém por feitos heróicos, grandes obras, ou por suas extraordinárias qualidades. Primeira definição que a gente acha no dicionário. Então o quê? Glória. Glória é o quê? É uma pessoa que tem, né? É a fama que uma pessoa tem, isso chama-se glória. Um nome que uma pessoa alcança pelos seus feitos extraordinários. Grandes coisas que ele fez. Por suas extraordinárias qualidades. Segunda definição, pessoa ou obra famosa, motivo de orgulho e de exaltação. São um dicionário simples. Aí você está entendendo quando Jesus fala, o filho do homem, não é filho de Deus. O filho do homem, ou seja, o ser humano, Jesus, ou seja, o filho do homem, o ministério, você vai ver um homem com aquela glória, ou seja, com feitos heróicos, extraordinários, grandes obras, maiores até mesmo do que ele fez quando passou por aqui. Ele fala, o Filho do Homem vai vir na glória do seu Pai com seus anjos, para dar a cada um segundo, ou seja, vai ser um momento glorioso e único e exclusivo, com a mesma fama que Yahvé ou Jeová ganhou no passado, outrora. Aquele mesmo ser temido lá do passado, é disso que Cristo está falando. Está falando de juízo, de estabelecer um governo, de estabelecer ordem verdadeira. Entende? Então, se você ler no passado o que fez Yahvé ou Jeová,
É só você, tem muita, é só procurar, leia o Antigo Testamento, principalmente ali Êxodo, que você vai ver. O próprio Cântico de Moisés, Êxodo 15, a partir do 3, diz: o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Vai vendo aí, ó, Êxodo 15, 3. Lançou no mar, verso 4, os carros de Faraó e seu exército, seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho, os abismos os cobriram, desceram as profundezas com pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência, derrubastes os que se levantaram contra ti, enviaste o teu furor, que os consumiu com o restolho e com o sopro das tuas narinas, né? E aí vai falando. Leia Êxodo 15, que você vai ver o cântico de Moisés falando da glória que Jeová alcançou pelas nações. Então todas aquelas nações que ouviam os feitos de Israel, ouvia dizer, o povo de Israel vem aí, e já tremia-se de medo. Porque, veja, um grupo de escravos botar de joelhos o império mais poderoso da terra por causa do seu Deus, como? Como que isso é possível? Humanamente falando, né? Então quer dizer, Israel deixou de joelhos, né? Condenou, julgou e matou praticamente um exército, o maior exército do mundo. É como se fosse hoje, vamos comparar mais ou menos assim, uma nação insignificante chegasse lá nos Estados Unidos, que é a nação mais poderosa atualmente, né, do mundo, e pronto, matasse todo mundo, os exércitos todos. Como que vai fazer isso? É impossível, impossível humanamente falando. Pega um país como Venezuela, que está aí com crise forte, ou um país da África lá, praticamente, né, sem nenhuma importância no cenário mundial, político, geopolítico, e pronto, bota os Estados Unidos de joelho. Então, o nome de Jeová foi falado e temido na terra toda, e Yahvé, por onde passava. Então Jesus está falando que vai vir na glória do seu Pai. Não é questão literal, até porque ele fala, João 10:30, eu e o Pai somos um. Você está me entendendo? A mesmo ser, a mesma pessoa. Então ele está falando, olha, em breve, né? Como é que ele diz aqui? Ele diz, o Filho do Homem virá daquela maneira. Vocês estão vendo o Pai lá no Velho Testamento, ele sempre sinalizava para Jeová como Pai, ele sempre apontava, ele sempre se colocava na posição, no título de Filho do Homem. Vai vir, imagina um ser humano, um homem, com aquela exaltação que Jeová havia ganhado. Então veja que ele não está falando de duas pessoas, ele está falando, olha, eu, em breve, vocês vão me ver naquelas condições de outrora, como eu agia outrora. Então glória significa o quê? Uma pessoa que obtém feitos heróicos, grandes obras, por suas extraordinárias qualidades. Uma pessoa famosa, né, por grandes feitos, assim era. Inclusive, quando Jeová se apresenta para Moisés, o que ele diz lá? Em Êxodo capítulo 3, verso 6, ó, esse é o meu nome. 6, verso 3, né? Eu apareci a Abraão, Isaac e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor não lhes fiz perfeitamente conhecido. Né? E ele fala, serei lembrado, ó, e também tem ouvido o gemido de Israel, tal. Ele vai falar, meu nome é o Senhor. Serei lembrado de todas as nações por causa desse nome aí. Vocês nunca vão esquecer mais esse nome. Vocês nunca vão esquecer o tetragrama, o Yahoo, aí entra Yao, né? Já tem uns que dizem que é Yao, né? Yahoo é mais, é Yao. E a gente vai fazer um estudo nesse final de semana no Bibliologia falando sobre Yao, Yahoo, Jesus Cristo e tudo mais. Você está entendendo? Veja mais aqui um versículo que o Senhor Jesus diz lá em Mateus, para terminar aqui no Minuto da Unicidade de hoje, Mateus capítulo 26, veja que ele vai falar a mesma coisa, versículo 64. O que diz lá em Mateus 26, 64? Disse-lhe Jesus, tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve, ó, de novo, o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo, blasfemou.
Para que mais precisamos de testemunha? Vocês acabaram de ouvir aqui, ó, que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Então, você está me entendendo? Ele foi condenado por isso. Blasfemou, disse que vai vir com poder e fazer as coisas que somente Yahvé fez. Quem é ele para... né? Então, meus amados irmãos, o tema é bem amplo, eu vou ter que parar por aqui, mas espero que você tenha entendido que o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Então, ele sempre, por reverência, se humilhou a si mesmo, como diz lá Paulo aos Filipenses, né? Tomou forma de servo. Olha só como ele... E sempre apontava, ele fazia questão, se vocês conhecessem o Pai, ou se vocês conhecessem lá, né, as Escrituras, vocês também me conheceriam. Então vocês não conhecem o Pai. Né? Vocês não me conhecem, também não conhecem o Pai. Entende? Porque eu estou falando, né, apontando para os feitos extraordinários e dizendo, eu sou a mesma. Quem conhece Yahvé pelo Espírito não negaria o Cristo, porque é o mesmo que veio. Entende? Não sendo Deus, não considerou, né, chegar aqui, ó, não. Em breve você vai ver ele dessa forma. Como ele disse, em breve vocês vão ver como todo mundo quer ver o Cristo. Como todo mundo espera, né? Aqueles que esperam, tu não és Deus, faz o que, né? Faz aí, salva-te a ti mesmo, desce daí. Em breve vamos ver. Em breve essas perguntas, essas questões serão respondidas. Está chegando a hora. A qualquer momento. Né? Algumas coisas precisam ainda acontecer para que em breve ele apareça nas nuvens com poder e grande glória. Tá certo? Não esqueça de deixar o seu like, você que acompanha. Espero que você tenha entendido. Mas não entendi nada do que você falou. Faltaram muitas coisas para você dizer. Claro, evidente, porque é minuto da unicidade e não a hora da unicidade. Quisera eu ter uma hora, tempo suficiente para fazer isso. Então, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Espero ter, de alguma maneira, explicado, né? Ainda que, conforme eu disse, né? Esse tema é longo, precisa de se debruçar sobre ele, pegar todas as informações que estão ligadas a esse tema e dissecá-las, né? Com o espírito e com, claro, muito estudo, muita oração, muito jejum. Um bom fim de semana para você. Na segunda-feira nós voltaremos aqui com a ajuda do Senhor, se Ele permitir. E não esqueça de orar por esse projeto, né? Porque encontrar pessoas que se predispõem a compartilhar o que sabe com relação da unicidade de Deus, pelo que eu tenho acompanhado, isso é raro. Na verdade, há um efeito na contramão disso, você sabe muito bem. Muitas pessoas estão deixando de pregar a unicidade. Tem muitas pessoas se associando aos trinitarianos de alguma forma. Tem muitas pessoas que estão preocupadas com outras coisas, né? Com outras questões. Não estão nem aí para a trindade, para a unicidade, se é 3, se é 2, isso é confusão mesmo, mas não entendo isso. Então, né, tem muitos unicistas que não estão nem aí, já desligaram aí o botão do nome há muito tempo, né? Lamentavelmente, porque os tempos que nós estamos vivendo são tempos de que as pessoas devem se apegar mais, buscar mais a Deus, a conhecer mais de Deus, a se relacionar, a ter intimidade com Deus, né? É isso que nós precisamos. Então, bom fim de semana. Nós voltaremos nesta segunda-feira, se Deus quiser. Graça e paz. Minuto da Unicidade.